Provérbios capítulo 22, ponto de partida. Vamos falar sobre fiador. Vamos falar sobre fiador. Se alguém aqui nunca precisou de um fiador, você já foi um fiador. Alguém no mínimo já foi um fiador, ou então já precisou de um fiador. Nós vamos falar sobre um fiador. Parece não ter muito assunto, né? Eu não consegui desenrolar tudo hoje, não. Vou ver o que o Espírito Santo faz aqui. Que o Espírito Santo tome a direção, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 22, versículo 26. Não estejais entre os que se corrompem e ficam por fiador de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Dá uma pausa. Não é o único versículo que fala sobre fiador. Na Bíblia tem muitos versículos, né? Eu apenas selecionei, tem vários versículos que falam sobre fiador. E quando Salomão ele fala sobre ser fiador, e ele aconselha a não ser fiador e não tomar emprestado, não é de todo proibido. Inclusive em Provérbios também fala, né, fiador de estranho. Mas por que isso? O nosso Deus, ele é tão cuidadoso. Quando Deus escolheu um povo para ser povo dele, entenda, quando Deus escolheu um povo para ser povo dele, Deus ele providenciou tudo que o povo precisava para viver, tudo. Daí ele dividiu as tribos. Para as tribos ele deu as terras, né? Nós inclusive há pouco dia nós estávamos falando sobre isso, né? As tribos recebeu as terras. A única tribo que não recebeu terra foi a tribo de Levi. No entanto, a tribo de Levi, ela tinha o privilégio de servir a Deus e de viver dos dízimos e das ofertas. Mas as outras tribos tinham terra, todas tinham terra. E daquelas terras, eles tiravam o sustento deles, eles plantavam, eles colhiam, e era algo que o cuidado de Deus para que o povo não ficasse em dívida era tão grande que Deus proibiu de vender terra, do seu povo vender terra. Então, aqueles que vinham chegando na família, eles iam possuindo a terra, né? Quem vai chegando, os que vão nascendo, vão herdando as terras, e assim não faltava nada para ninguém. Foi tudo providência divina, não faltava nada para ninguém. Proibia de vender, até para que a pessoa não ficasse com necessidade. Então, quando alguém do povo de Deus precisava de um fiador, é porque algo de errado aconteceu. Porque com todo o cuidado de Deus, alguém ia precisar de um fiador, houve algo errado ali. E muitas das vezes não é de todo proibido, tá? Até porque no meio do povo de Deus é mais confiável esse tipo de coisa, né? Quem vai pedir para ser fiador tem o direito de pedir, mas quem recebeu o pedido, quem recebeu o convite para ser fiador, tem também, estou falando do povo de Deus, tem também o direito de conversar, de avaliar, de fazer avaliação e perguntar por quê. Vai que a pessoa está querendo dar um passo maior do que a perna, vai que a pessoa está querendo adquirir um bem que o próprio fiador não tem. Quando a pessoa precisava de um fiador, volto a dizer, se o povo de Deus precisava, é porque alguma coisa deu errada, porque muitas das vezes, né, deu um passo maior, tentou adquirir algo que não tinha condições, que não era para adquirir, e aí acabou adquirindo uma dívida. Mas o próprio Deus, a preocupação dele era que o povo não tivesse endividado, porque a dívida, ela tira o sossego. A dívida, ela tira o sossego, ela tira a paz, ela tira a harmonia da pessoa. O certo é isso, né? Tem gente que não, tem gente que consegue dormir, sabe, fica tranquilo, mas o certo, irmãos, é você
né, lembrar que você tem uma dívida. Geralmente as pessoas, se tiver uma dívida com uma loja bem grande, conhecida, eu duvido a pessoa esquecer, porque senão é telefone, cobrador vai na porta e perturba a pessoa, perturba mesmo. Hoje em dia já nem vão tanto assim na porta, né? Vai, que aqui eu já vi que vai. Mas geralmente, telefone, não adianta trocar de número, eles descobrem o número, telefone, e-mail, aí de tudo quanto é jeito eles vão cercar a pessoa para poder estar cobrando. Não tem, mas a dívida é uma coisa que tira o sossego da pessoa, que tira a paz da pessoa, e Deus não queria que seu povo ficasse endividado. Não significa de todo que não pode haver um fiador, porque eu mesma já precisei de fiador. Quando nós precisávamos, né, sair de um lugar para o outro, e nós queríamos trocar de prédio para colocar ali a igreja, sai de um prédio, vai para outro, geralmente pediam, né, o cheque calção mais um fiador. Então, na cidade, quem geralmente nós escolhíamos para ser fiador era alguém já com o nome conhecido da cidade, uma pessoa de renome. Escolhíamos aquela pessoa, conversava com o irmão e, né, fazia isso. Em vários casos acontece muito isso. O que também muito acontecia era exatamente nessas trocas, né? Ele sai de um lugar para o outro, e quando chegava na outra cidade precisava alugar uma casa, e a imobiliária também pedia um fiador. Aí a gente ia atrás de uma pessoa, conversava com uma pessoa de confiança, porque isso acontece no meio dos irmãos. No meio dos irmãos acontece, normal. Aí a pessoa chega, conversa, né, com aquela pessoa mais próxima, que tem liberdade, que tem confiança. Olha, estou precisando, tal. Aí quem recebeu o pedido para ser fiador, aí diz assim, né, vai avaliar, vai ver se realmente aquilo dali é uma necessidade, se tem que ser. Mas para que você quer? Você está precisando? Não vai ser fiador de alguém que quer comprar algo que nem o fiador tem. Lógico que tem que haver aí uma avaliação. E volto a dizer, não é exatamente proibido de todo. Na Bíblia temos algumas histórias de fiadores. Tem uma em Neemias capítulo 5, mas essa eu não vou com você lá não, mas aconselho você depois a dar uma olhada lá. Mas as mais conhecidas mesmo é a de Rúben. Rúben ficou como fiador Jacó. José deixou Rúben para ser fiador de que Jacó iria enviar Benjamim. A vida de Rúben estava como fiador, né, para Jacó. E deixa eu ver um outro caso aqui. Primeiro vai comigo em esse daqui acho que podia deixar por último, né? Vou deixar esse daqui por último. Filemon, vai comigo em Hebreus capítulo capítulo 7, capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Tem uma aqui de um fiador, ela é muito bacana, mas eu acho melhor deixar ela para depois. Ela é muito legal. Essa de Rubem está lá em Gênesis capítulo 38, está no versículo 9. Agora, nós estamos falando sobre fiador, né? Versículo 22. Dá uma olhada aqui para mim, antes da gente ler. Olha aqui para mim. Capítulo 7. Antes da gente ler, dá uma olhada aqui para mim. Quando se precisava de um fiador, e quando se precisa de um fiador, normalmente é porque a pessoa que está precisando de um fiador, ela perdeu o crédito. Ou ela perdeu o crédito, ela não tem, né, ela não tem lá a seu crédito de confiança, ela não é confiável, não é de todo confiável. O crédito, a capacidade dela é suspeita, por isso ela precisa de um fiador. Ou ela perdeu o crédito, ela
a confiança é suspeita. Mas também existe um outro caso. A pessoa também poderia ser muito pobre, muito pobre. E no passado, quando existia esse caso, por exemplo, quando era caso de extrema pobreza, se alguém precisava de um fiador e ela adquiria uma dívida, muitas das vezes ela perdia tudo e os seus filhos. Porque aqui o sábio está dizendo, porque você vai arriscar perder a tua cama debaixo de ti. Mas perdia muito mais do que isso, perdia os filhos. Por causa de uma grande dívida, as pessoas, o credor levava os filhos para serem escravos. Perdia tudo que tinha. Então aconteceu esse caso, que a pessoa era muito pobre e ela não tinha como pagar a dívida. Vamos avaliar novamente. É porque ela perdeu o crédito. É muito legal isso, ela perdeu o crédito, porque ela não é de todo confiável. A confiança é suspeita, o crédito dela é suspeito, a capacidade dela é suspeita, ou então ela era muito pobre. E daí, você está achando que eu estou falando só sobre vida financeira? Não é, irmãos, que coisa bonita. Olha o que está dizendo aqui, Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Dá uma pausa. Com tudo isso que eu te falei a respeito do fiador, nós precisávamos de um fiador. Você sabe por que nós precisávamos? Porque a primeira aliança foi quebrada. A primeira aliança foi quebrada. Adão quebrou a primeira aliança. Adão quebrou e nós também, como eu sempre falo, nós recebemos a mesma sentença que Adão. Então a primeira aliança foi quebrada. Precisávamos de um fiador, porque os nossos delitos, que é os nossos crimes, pecado é crime contra Deus, tá? Pecado é crime contra Deus. Porque os nossos crimes preciavam. O nosso Deus precisava saciar a sua ira sobre os nossos crimes. Mas nós precisávamos de uma nova aliança. E essa nova aliança, que é a nova aliança de graça e de paz, nós precisávamos e precisamos. Agora, nem tanto, a gente louvado seja Deus por isso. Mas quando a primeira aliança foi quebrada, nós precisávamos de uma nova aliança de pacto, um novo pacto de graça, de paz. Precisávamos nos reconciliar com Deus, precisávamos ter paz com Deus. Só que o nosso crédito não acabou, não tínhamos mais crédito. Perdemos o crédito no Éden. Quando Adão pecou, perdemos o crédito no Éden. E perdemos o crédito. Capacidade suspeita. Também. Não tínhamos capacidade suspeita. E nem perdemos, ainda não temos crédito. Capacidade suspeita nós tínhamos e ainda temos a nossa capacidade suspeita. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. A nossa natureza é caída. E ninguém aqui é de todo certinho. Ninguém. Não há. E Deus, ele não confia no homem. Não confia. Deus não ia mais fazer nenhuma aliança com o homem. Aliança de paz, aliança de graça, aliança de pacto, trazendo o homem de volta à paz. Deus não faria mais nenhuma aliança com o homem, porque o homem perdeu o crédito e a confiança é incapaz. O homem, a capacidade dele é suspeita, porque a nossa natureza é caída. Deus não confia no homem. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. E eu vou trazer à tua memória que muitas das vezes você já viu alguém. Se você não viu, você já ouviu alguém perto de você, alguém que você conhece, que já chorou amargamente, dizendo: eu não sei por que eu fiz isso, estou arrependido.
Eu não sei o que eu tinha na cabeça, eu não sei o que foi que me deu, porque o homem não é confiável. Muda, o homem muda. Deus não confia em mim, Deus não confia em você. Eu vou repetir: Deus não confia nem em mim e nem em você, porque a nossa natureza é caída e nos leva a fazer coisas que a gente se arrepende, a falar coisas que a gente se arrepende, nos leva a errar e a pecar, e muitas das vezes nem pecado propriamente dito, mas ainda assim o pecado na mente, no coração, as más intenções, nós estamos sempre errando, sempre pecando. Não dá para confiar, nós não somos confiáveis, porém nós precisávamos desse pacto, porque a outra questão, a pobreza, muito pobres de maré de si, nós não tínhamos nenhuma condição de pagar a nossa dívida, nosso pecado. Desde o Éden, o homem se tornou pecador, e o pecado é uma dívida na qual Deus precisava saciar sua ira sobre o pecado, mas nós não tínhamos como pagar essa dívida, muito pobres. Natureza caída, né? Perdemos o crédito, capacidade suspeita e pobres. Não tinha como, irmãos. Aí a gente acabou. Aí não tem nada pra gente. Opressão, falta de paz, falta de alegria. Perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Perdemos a paz, nós perdemos tudo. Precisávamos voltar a ter paz com Deus, mas Deus não confiava mais em nós, e aí nós precisávamos de um fiador, e esse fiador, ele geralmente, essa questão do fiador, ela precisa de 3 pessoas, que é aquele que tem o benefício para dar, para você fazer, o necessitado, vamos começar por baixo. O necessitado é aquele que vai precisar fazer a locação, vai precisar comprar, está precisando do produto, é o necessitado. Aí tem aquele que tem o bem para alocar ou para vender, aquele que tem o bem. Deus tem o bem, Deus tem o bem, Deus tem a paz, Deus tem a vida, Deus tem a alegria, Deus tem tudo que a gente precisa, Ele tem tudo. E aquele intermediário, aquele que é o fiador, no nosso caso, que nós não tínhamos mais crédito, nem confiança, nem nada, aí nós precisávamos de um fiador. Aí houve um acordo entre o pai e o filho, o pai conversando com o filho disse: eu vou ficar com o fiador desse povo, vou ser fiador deles, vou descer e vou pagar por eles. Dá uma olhada rapidinho comigo no Salmo 22. Vamos ver esse pagamento de dívida? Salmo 22. Isso, Salmo 22, a gente pega a partir do versículo. É muito legal se a gente desse ler todo, né? Mas não dá. Até porque eu fiz uma oração aí de 2 horas. Vamos pegar a partir do versículo 14. Olha só, presta muita atenção no que a gente vai ler. Presta muita atenção, olha, 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Dá uma pausa rapidinho, porque lógico que você já entendeu o que ele está falando sobre Jesus. Só para você ter uma ideia, a profeta, porque Davi, ele era sacerdote, era profeta, então ele profetizando a respeito de Jesus, próprio Jesus falando pela boca de Davi, fala de si mesmo. O sofrimento de Jesus, ele foi tão grande
E a sede das pessoas que cercaram Jesus, a sede pelo sofrimento, o desejo pela dor e pelo sofrimento de Jesus era tão grande que eles procuravam meios de agravar o sofrimento de Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, eu nem me lembro, não, foi na casa da minha irmã, que eu cheguei lá e sol quente, quando eu cheguei lá, eu disse assim, me dá uma água geladinha, eu bebi e ficava toda hora dizendo, meu Deus, que água gostosa. Ela começou a sorrir, eu dizia, meu Deus, que água, o pessoal diz que a água não tem gosto, mas essa água está gostosa, eu falo o tempo todo para ela. Mas tem horas que eu acho a água uma delícia, é muito gostosa. Agora imagine, irmãos, às vezes quando você está com muita sede, e você não consegue, sabe? Você não vê a hora de beber uma água. No caso de Jesus, a sua fragilidade, o seu corpo fraco e frágil, que já havia derramado muito sangue, que já havia sido dilacerado, já havia sido cortado, caminhando pelas ruas, pela Via Dolorosa ali, carregando um madeiro nas costas. E aí ele fica entre o céu e a terra por 6 horas, suspenso, numa posição incômoda, numa posição ruim, por 6 horas. E a secura da garganta, a secura era tanta que ele ficou calado o tempo todo. Enquanto ele apanhava, ele não falou impropérios, não pediu justiça, ele não falou absolutamente nada, como ovelha muda. Mas ao não aguentar a secura da garganta, quando ele não aguentou mais a sede, ele pediu, tenho sede. Mas a sede das pessoas que rodeavam ele, pelo sofrimento, pela dor, era muito maior do que a sede de Jesus. Então, uma forma de agravar o sofrimento de Jesus, ao invés de dar um pouco de refrigério, um pouco de água para molhar a garganta dele, eles dão vinagre. Tenta beber vinagre quando você está com sede. Tenta beber vinagre quando você está com sede, porque queriam agravar o sofrimento de Jesus. Então Jesus está falando a respeito dele mesmo. Continuando, versículo 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Olha só, dá uma pausa aqui de novo. Eles assim, posso contar todos os meus ossos, porque aqueles chicotes do passado que eram feitos de couro, no final tinha aqueles lâminas de ferro, e cada chicotada ia rasgando o corpo de Jesus, e o corpo dele foi dilacerado pelos chicotes. Então ele mesmo diz, a forma como ele ficou tão horrível, tão desfigurado, que ele diz que estava encarando, as pessoas ficavam, alguns, Isaías também profetiza a respeito disso, alguns encaravam abismado, olhando e admirados, como ele estava tão desfigurado. E não tem nada a ver com o que a gente vê nos quadros, com aquele jeito tão bonito, nada a ver, totalmente desfigurado, horrível, ele ficou deformado, ele ficou horrível. E a Bíblia também fala que se penetravam, quando colocaram a coroa de espinho, davam com caniço. Aí você imagina, penetrava ainda mais na cabeça dele. Ele estava tão fraco, tão desfigurado. Mas Isaías fala que outros não encaravam, outros viravam o rosto para não olhar para aquele homem deformado e desfigurado. Aí ele continua dizendo aqui, repartem entre si
as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Dá uma pausa. Só algumas coisas do que aconteceram com Jesus. Só algumas coisas que aconteceram com Jesus. O fiador, ele se compromete. Aquele que oferece, aquele que vai dar o benefício, ele quer uma garantia de que ele não vai ficar no prejuízo. Ele quer uma garantia por aquilo que ele vai fazer, por aquilo que ele vai dar, pelo benefício que ele vai fazer. No caso, Deus, a dívida era nossa. Aí o que o fiador fez? O nosso fiador, aí ele ocupou o nosso lugar. Aí o nosso fiador passou por aquilo que era para nós passarmos, porque tudo aquilo que a gente acabou de ler aqui era para mim e era para você, porque nós provocamos a ira de Deus, porque nós cometemos crimes contra Deus, dignos de morte. Nós éramos dignos de morte, da pior morte possível. Então ele veio, ele como fiador, ele paga a nossa dívida, ocupa o nosso lugar, se torna maldição por nós, para garantir para Deus que a nossa dívida seja paga, para garantir para Deus, porque nós não temos crédito, ele tem. Jesus tem crédito. Crédito dele, todo crédito, confiança, capacidade, a nossa capacidade suspeita. Como Deus iria fazer uma nova aliança conosco, ou iria fazer um novo pacto conosco, se a nossa capacidade é suspeita, ou seja, nós não somos confiáveis. Nós não somos confiáveis. Nós estamos aqui hoje por graça, não que eu tenha capacidade, não que você tenha capacidade. A nossa natureza caída, irmãos, nos leva a fazer coisas que a gente mesmo diz assim: eu nunca pensei que um dia eu ia fazer isso. Ninguém, tolo é quem confia em si mesmo. A nossa natureza caída é capaz de nos surpreender, mas Jesus tem crédito, capacidade confiável, plenamente confiável e fiel. Nós somos infiéis, nós não temos essa fidelidade na qual Deus pudesse confiar, mas Ele não, Ele é fiel, e Ele poderia dar o que Ele deu. Ele se despiu de toda a sua glória, Ele, o autor da vida, Ele deu a própria vida, Ele se doou. Ele fala isso, Ele fala que o que levou Ele para a cruz, é lógico que o que levou Ele para a cruz, irmãos, não foram os soldados que prenderam Ele lá no Monte das Oliveiras, não foram soldados. O que levou Ele para a cruz não foi a trama entre os líderes que eles corromperam, aliciaram pessoas para prejulgar, para julgar Jesus. Não foi nada disso. Não foi Pedro que negou Jesus, nem foi Judas que traiu Jesus. Não foi. Irmãos, o que levou Jesus para a cruz não foi Judas, não foi Pedro, não foi soldados, não foi nada disso. O que levou Jesus para a cruz foi o meu pecado, foi o teu pecado, foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. Porém, Ele poderia muito bem, Ele foi de livre e espontânea vontade, Ele quis pagar a nossa, Ele quis ser fiador, Ele se entregou a si mesmo, Ele se ofereceu, e Ele poderia muito bem parar tudo aquilo dali, pedir os anjos, mas não, Ele se deu, Ele se doou, Ele se ofereceu a si mesmo, como prova de amor. Por quê? Porque Ele deu garantia para Deus de que haveria recompensa. Qual é a recompensa?
você e eu, nós aceitarmos Ele como fiador. Nós não temos crédito, não temos justiça, mas pela justiça de Cristo, a gente pode ter paz com Deus novamente. Nós não temos crédito, mas Ele é confiável. Por meio de Jesus, a gente volta a ter paz com Deus. A gente volta ao concílio, voltamos novamente a nos reconciliar com Deus. Ele fez, é o nosso fiador. Ele pagou a nossa dívida. Agora a única coisa, a única parte que nos cabe é aceitar Ele como fiador, é aceitar o pagamento, é aceitar o que Ele fez, é crer no que Ele fez e aceitar o que Ele fez. Aceitar que verdadeiramente nós não somos confiáveis, mas aceitando Jesus e ligados, unidos com Cristo, aí a gente pega a carona do crédito dele, da fidelidade dele, da confiança que ele tem com Deus, porque ele, como sendo o autor da vida, deu a sua própria vida para que a gente pudesse novamente estar em paz com Deus, uma nova aliança. A primeira aliança foi quebrada, mas a outra aliança feita em Cristo, essa não pode ser quebrada jamais. A gente só precisa aceitar. Amém, Jesus? Nós muitas das vezes podemos até precisar de um fiador aqui, de um fiador ali, mas em questão espiritual a gente não precisa mais. A gente já tem o nosso fiador, Jesus. Vamos ler novamente Hebreus. Hebreus, deixa eu voltar lá, capítulo, voltar mesmo, capítulo 7. Capítulo 7. Ah, não, desculpa, eu quero mostrar aqui para vocês, Filemão capítulo 1, Filemão capítulo 1, olha que coisa legal, vamos lá rapidinho. Essa história aqui, irmãos, é apenas mais uma do fiador, né? Na Bíblia tem várias outras, nós temos outras histórias do fiador na Bíblia, mas essa aqui é a história de tem uma outra aqui, mas será que eu também é Jesus? Depois eu aconselho você, eu não sei se vou na outra também. Depois eu aconselho você a ler Neemias capítulo 5, tá? Lê Neemias capítulo 5.